Bom, boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes, todos que estão nos acompanhando virtualmente e todos aqueles que depois vão nos acompanhar no YouTube, nas mídias sociais. Hoje, dando continuidade à celebração de 4 anos de fundação do nosso Centro Espírita Meimei Coquitlam Society, vamos receber o nosso querido amigo, companheiro, né, já presente aqui constantemente, Hélio Tinoco. O Hélio hoje, né, vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos, direto lá de Vila Velha, Espírito Santo, né, o Hélio que faz parte da União Espírita Cristã. Hélio, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade. Nós vamos fazer a leitura aqui do livro, tá? Fonte Viva, com o João. Outro momento especial hoje, já que a Juventude Espírita aqui do Nene Coquitlam, agora está participando da abertura das palestras. Então, nosso querido João vai fazer a leitura do livro, depois eu vou fazer a oração inicial e o Hélio vai iniciar a palestra. Por favor, João. Diferenças. Nas varia- variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconhecem serão favore- favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam a tribuna, por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos do conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassem o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recurso e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavra e atos cada dia. Distribuir o tesouro do bem, por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre, semelhante companheiro e conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Muito obrigado, João, pela leitura. Agora eu convido a todos
acalmar nossos corações, acalmar nossas mentes, entrar em estado de meditação. Primeiro agradecendo ao Divino Mestre Jesus, aos espíritos amigos, à nossa mentora Meimei, que nos conduziram aqui, e agradecê-los por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Ilumina, Senhor, o palestrante da noite, que mais uma vez se dispôs com todo carinho, com todo amor, trazer um pouco do seu conhecimento para nós e nos envolve num ambiente de paz, de amor, de harmonia, para que possamos absorver o máximo possível desse conteúdo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Hélio, com você. Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite a todos. É uma alegria, apesar de a gente estar distante de maneira virtual, mas o coração está bem perto aí dos companheiros. A gente se encontrar de novo para conversar sobre um tema que é um tema comemorativo, né? Comemorativo porque o movimento espírita aqui no Brasil, algumas sociedades, algumas associações promovem durante o mês de outubro, chamado Mês de Kardec. É alusivo ao nascimento do codificador, e aí as casas propõem temas que sejam alusivos à comemoração dessa data. E quando a Aline me falou do tema do Livro dos Espíritos, nós ficamos muito felizes de poder abordar esse tema, porque, na verdade, esse tema é um cumprimento da grande promessa de Jesus. O nosso irmão Fábio já fez a oração, a gente reitera, né, pedindo aí a espiritualidade amiga da equipe de Memei que possa nos inspirar, porque, na verdade, são eles, são os invisíveis que nos conhecem o coração, as demandas, as dificuldades. Tomara que eu consiga ser esse instrumento para levar a mensagem do Senhor de maneira muito cristalina, desafiadora também, mas, acima de tudo, consoladora. Então, para a gente poder começar a trabalhar esse tema, que é alusivo também com comemoração dos 4 anos da casa, né? Que bom, graças a Deus, 4 anos que os companheiros estão aí militando, ombro a ombro na tarefa espírita, por certo, não estão aí por acaso, não foram colocados aí por acaso, há um projeto divino em andamento, projeto extremamente bem elaborado, que conta com a gente, conta com nossa mão de obra, com a nossa dedicação, com o nosso empenho. Então, para a gente poder comemorar o aniversário de Kardec, também o aniversário da Casa Espírita, do Centro Espírita, a gente vai trabalhar o tema, o Livro dos Espíritos. Para começarmos a trabalhar, então, meus irmãos, esse tema, eu queria trazer o cumprimento da promessa feita por Jesus, lá em João, capítulo 14. Esse João é o evangelista, não é o filho do Alain com a Aline, não. João, capítulo 14, versículo de 15 a 18, que fez uma excelente leitura, diga-se de passagem. Mas, enfim, e o versículo 26. E lá diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e está em vós. Nesse primeiro momento, só abrindo um parênteses rápido, porque o tempo hoje é bem reduzido, o Cristo apresentou-nos um alto termômetro, um alto aparelho de medição para analisarmos e avalizarmos o nosso grau de amor pelo Rabi da Galileia. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas voltando para o texto, ele completa dizendo: Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Na palavra original, se você buscar originais bíblicos, a ordem, de alguma maneira, por alguma razão qualquer, ela foi alterada para Espírito Santo, quando ela aparecia como Santo Espírito, trazendo a ideia, então, de uma santidade, de um espírito maior, de uma influência de um espírito divino. Mas, enfim, detalhes teológicos à parte, esse Consolador que seria enviado, ele nos faria lembrar, nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto havíamos esquecido. Ora, o Espiritismo, então, na visão de Allan Kardec, no raciocínio muito linear, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, Allan Kardec vai afirmar racionalmente que esse Consolador é o Espiritismo, que nos faria recordar dos ensinos do Cristo na sua essência mais profunda e também
ensinaria-nos coisas novas, que iria nos fazer conquistar e sedimentar uma fé racional, uma fé que é pautada numa lógica, uma fé que é possível de ser questionada, mas uma fé também que pode ser construída e alimentada à medida que nós nos alimentamos com a palavra do Senhor. Mas, enfim, é o Livro dos Espíritos, que é esse cumprimento da promessa do Cristo. É o início oficial de uma nova doutrina que o mundo passaria a conhecer através do trabalho executado, minucioso, de um empenho profundo do codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Rivail nasceu em outubro de 1804, exatamente no dia 3, e veio a falecer de um aneurisma da aorta no dia 31 de março de 1869. Mas ele nos deixou um grande legado, nos deixou uma codificação, um trabalho literário composto de 5 livros, que nós costumamos chamar de Pentateuco kardeciano, mas que tem como livro central e primeiro o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos que, quando ele resolve assinar antes de lançar, orientado pelo espírito Zéfiro, pelo guia Zéfiro, ele vai acessar, então, a uma de suas encarnações no mundo dos druidas, no mundo celta, e vai adotar, por sugestão daquele espírito, um nome que já havia tido, o nome de Allan Kardec. A intenção dele era manter-se no anonimato, e como nós devemos fazer, seguindo o exemplo do codificador, não tentar tirar nenhum benefício material ou nenhum tipo de privilégio por conhecer a doutrina e por apresentá-la às pessoas. Só para curiosidade, os druidas formavam uma classe dos sacerdotes entre os celtas. Era um povo originário da Europa Oriental a partir do ano 1000 a.C., e, na verdade, é onde hoje está a França. Coincidências à parte, não há coincidências. Allan Kardec, então, retorna ao seu ambiente conhecido, naquelas mesmas terras, para, sim, a partir dali, trazer a doutrina que iria propor revermos Jesus e, entendendo a sua essência, desafiarmos-nos a um trabalho pessoal de auto-melhoramento, de progresso. Então, Allan Kardec, já há 1000 anos antes de Jesus, já era um sacerdote, já era um druida, e o druida tinha como característica, dentro do seu conceito, ser o dono da ciência, ser tido como muito sábio. Não é por acaso que a religião dos celtas traz como crença primária também a reencarnação e a comunicação entre vivos e mortos. Mas, enfim, voltando para o Livro dos Espíritos, a sua primeira edição foi lançada em 18 de abril de 1857. Allan Kardec apresenta esse livro em primeira edição, contendo 501 questões. Mais tarde, em 1860, no dia 17 de março de 1860, ele lança, então, a segunda edição. Essa que hoje nós temos em mãos, com 1019 questões. Questões, meus irmãos, que respondem e que abrangem todos os tipos de questionamentos mais profundos que nós tivermos. Um livro de perguntas e respostas, criado pelo mundo maior para codificar uma doutrina que nos responderia às grandes indagações. A primeira delas, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que passamos pelas dores que passamos? E responde, meus irmãos, com extrema propriedade e com imensa racionalidade. É claro que perguntas extremamente pessoais podemos encontrar também respostas indiretas, mas não ficaremos sem a resposta adequada. O Livro dos Espíritos, esse da segunda edição, ele foi apresentado e ele tem 5 partes. Está aí na tela para os companheiros acompanharem. Tem uma introdução. A introdução é o material que dá origem ao livro, o livro do Ege, o estudo do Ege. Depois vem os prolegômenos, onde os espíritos da codificação assinam os artigos, e mais 4 livros, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Só para título de curiosidade, Allan Kardec lançou esse livro
na primeira edição, em 1857, já citamos aqui. Só que Allan Kardec percebeu, naqueles primeiros meses, de abril a dezembro, um crescimento numérico bem considerável. Por que esse crescimento? Porque a humanidade estava sedenta de informações novas. Havia uma metodologia de ensino religioso que era pouco variada. E, na verdade, as pessoas não compreendiam, não entendiam, não aceitavam. E agora Kardec traz, por meio dos espíritos, uma literatura nova, informação nova, e aquilo, é claro, despertou o interesse de muitas pessoas que procuraram examinar e comprar aquele primeiro material. Então, Allan Kardec, percebendo o crescimento numérico, ele tinha que dar continuidade à unificação, à unidade daqueles homens, então ele começa a lançar, a partir de janeiro de 1858, a chamada Revista Espírita, que hoje nós temos em livros, mas que era um periódico mensal que gerou muito interesse, onde Allan Kardec trabalhava explicações e falava do espiritismo, combatia alguns daqueles que levianamente mentiam com relação à proposta espírita, e é nessa literatura que, com ela, que Allan Kardec consegue conservar todos aqueles primeiros cristãos espíritas em união. Então a gente vai ver que, nesse meio tempo, antes dele lançar o segundo livro da codificação, que seria o Livro dos Médiuns, aquela situação, aquele cenário, obrigou-o a fazer um outro pequeno livro, não faz parte do Pentateuco Kardeciano, mas é um livro extremamente importante. Quem não o leu precisa ler o livro, que é o Espiritismo, onde Allan Kardec faz um resumo do Livro dos Espíritos, para que as pessoas pudessem compreender com mais facilidade. Ele tinha um viés de divulgador profundo, para as pessoas compreenderem e mais pessoas poderem aderirem. Então, no segundo momento, em 15 de janeiro de 1861, Allan Kardec vai lançar, com base também no Livro dos Espíritos, na primeira parte, na segunda parte, livro primeiro e livro segundo, ele nos apresentou o Livro dos Médiuns, trazendo uma direção segura para o trabalho mediúnico. Agora há pouco, estava numa casa espírita aqui próximo da minha residência, fazendo uma palestra. Nós comentamos lá de que o Livro dos Médiuns ainda é e sempre será o melhor livro para aquele que trabalha no trabalho mediúnico. É claro que existem outros, podem ser acessados, mas são livros que vão trabalhar o conteúdo doutrinário do Livro dos Médiuns. Então, o médium, em exercício, ele deveria ter o Livro dos Médiuns como seu livro de cabeceira. No segundo momento, Allan Kardec, seguindo a sequência dos lançamentos do Livro dos Espíritos, nesse meio tempo, em 61, a gente teve aquele episódio, foi até ontem que nós tivemos essa data, 9 de outubro de 1861, quando o bispo de Barcelona interceptou um carregamento de livros espíritas, dentre eles o livro segundo o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e faz um auto de fé em praça pública e queima aqueles livros. Ele mal sabia que esse episódio iria trazer uma profunda curiosidade e muitas pessoas iriam, de maneira clandestina, na Espanha, comprar esse livro. É o chamado Index, de 1º de maio de 1864. Mas, enfim, voltando para a nossa literatura, para o tema central, o Livro dos Espíritos, em abril de 1864, Allan Kardec lança a terceira obra da codificação, baseado no primeiro livro do Livro dos Espíritos e baseado no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Já na sequência, que agora é a quarta obra, ele vai também se apoiar no primeiro livro do Livro dos Espíritos, no quarto livro. Então os companheiros começam a perceber que o Livro dos Espíritos, o texto básico, é a base de tudo. Uma base essa que deu origem a outros pilares. Vamos apresentá-los aqui rapidamente, mas com base, então, no primeiro livro. No quarto, Allan Kardec traz e apresenta o Céu e o Inferno. Se os companheiros não conhecem o Céu e o Inferno, por certo todos conhecemos, mas se demorarem a ler, já fazem tempo que não leem o Código Penal da Vida Futura, eu sugiro que seja a leitura aí, uma leitura mais próxima dos companheiros, porque ele revela
os resultados das escolhas que nós fazemos como sendo os resultados da vida no amanhã. E, por fim, em 16 de janeiro de 1868, com base no primeiro livro do Livro dos Espíritos, então os 4 livros sequenciais, eles são aprofundamentos do Livro dos Espíritos. Allan Kardec lança a Gênese, o livro que conta a história da vida, a construção do planeta, a construção dos seres vivos. Então, veja, meus irmãos, como o Livro dos Espíritos é importante. Ele deu origem, ele obrigou Kardec a escrever o que é o Espiritismo, não está no Pentateuco. Ele deu origem ao Livro dos Médiuns, ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá origem ao Céu e Inferno e dá origem à Gênese. Então, começamos a perceber a importância desse livro e, quem sabe, não poderíamos, com mais cuidado, acessá-lo mais vezes, como sendo ele o nosso texto básico, o nosso texto orientador, o Livro dos Espíritos, origem das obras básicas de Kardec. Em cima dessas obras básicas, em cima do Livro dos Espíritos, então, só de maneira didática, nasce o Livro dos Médiuns, que vai ser um dos pilares, sim. No segundo momento, nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. No terceiro, a gente encontra o Céu e o Inferno. E, por fim, a Gênese de Kardec, formando como que uma construção de valores importantes apoiados na grande laje, na grande base do Livro dos Espíritos, gerando, então, uma laje superior, onde vamos começar a encontrar outros autores, também importantes, que vão dar continuidade ao trabalho literário de Allan Kardec, embora a literatura espírita, as obras básicas, já estejam por si só completas. Mas no cenário surge Gabriel Delany. Nós colocamos aqui alguns livros de Gabriel Delany. Depois surge também Camille Flammarion e Leon Denis, com a sua vasta literatura, formando então uma base suplementar, livros que vão dar apoio, vão dar sustentabilidade e nascem, na verdade, das obras básicas. Livros que reafirmam as verdades centrais apresentadas pelo codificador Allan Kardec. Num processo de busca por alcançar os nossos corações, os amigos da espiritualidade prosseguem nesse trabalho e dão como que, subindo numa base, monta uma outra plataforma onde vão surgir as literaturas produzidas no Brasil, inicialmente por Chico Xavier. Também outros autores, é claro, mas a série de André Luiz, que tem plena harmonia em todos os detalhes com as obras básicas, revelando detalhes do mundo espiritual. Também as obras de Emmanuel, que surgem, as obras de outros autores. E só para a gente poder pensar na importância do Livro dos Espíritos, eu me lembrei de uma história quando Divaldo Pereira Franco, esse companheiro que nós tanto admiramos, por tanto ter feito pelo Espiritismo no Brasil e no mundo, ele tem uma conversa com Joana de Ângeles, ele está interessado em abraçar a tarefa ao lado da benfeitora, e ele pergunta o que seria necessário que ele fizesse. E Joana de Ângeles vai dizer que ele precisava ler o Livro dos Espíritos. Ele se recolhe, faz a leitura, e após ter lido todo o livro, ele volta a conversar com a veneranda. Ele pergunta o que mais ele precisava fazer. E ela lhe manda reler o Livro dos Espíritos. Ele volta para o seu silêncio e agora lê de novo. E, por certo, como acontece com a gente, quando vê o filme de novo, vê novos detalhes, vê de um outro ângulo, e quando ele acabou de ler o livro pela segunda vez, procurou Joana mais uma vez e perguntou: minha irmã, agora o que eu faço? E ela disse: releia mais uma vez. E ele voltou para casa, e ele releu mais uma vez, e agora, numa quarta vez, ele vai procurar a Joana, já meio que desconfiado, e vai dizer: minha irmã, e agora? Releio mais uma vez? Foi quando a Joana lhe disse de maneira intensa: não, agora estude o Livro dos Espíritos.
trazendo para a gente uma conscientização da importância desse livro, que é a base da doutrina espírita e que explica racionalmente todos os fatos da vida. Explica os postulados espíritas, mostra um Deus amoroso, que não castiga, que não pune, explica os motivos naturais das dores e dos sofrimentos que vivemos, explica que a morte não existe, prova de maneira inquestionável que o túmulo não é o fim da vida. Mensagens que vão sendo cada vez mais construídas e entendidas por nós e pelo círculo social que vivemos, cada vez mais aceitas, porque elas estão pautadas numa racionalidade. Eu trouxe uma outra história interessante para contar, muito conhecida essa, quando Emmanuel e Chico Xavier conversam com relação à proposta de, inicialmente, ele escrever 40 livros. E o Benfeitor Espiritual, esse é aquele texto do folheto da FEB, onde o que lhe é exigido é disciplina. E nesse diálogo, quando, depois de verificar ser disciplinado e aceitar, a exemplo do codificador Allan Kardec, antes de verdade, a proposta da codificação, e a escolha, a decisão de Allan Kardec está no livro Obras Póstumas, segunda parte, Minha Missão, Chico Xavier também aceita. Então, Emmanuel faz uma recomendação para ele, dizendo assim, Chico dizia, lembro-me de que, num dos nossos contatos, primeiros contatos comigo, Emmanuel me preveniu de que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. Emmanuel promovendo no coração de Chico Xavier a ideia, o norte, de seguirmos as palavras de Jesus e as lições de Allan Kardec. Allan Kardec que viria para reviver, trazer um livro, uma codificação, um conjunto de livros, para que nós pudéssemos reviver os ensinos do Cristo, compreender a sua essência e, de alguma maneira, procurarmos transformar esses ensinos em verdades. Na leitura preparatória que o João fez, na parte final do livro Vinha de Luz, a lição que ele fez, ele vai dizer, ele vai citar, Emmanuel cita, uma fala de Jesus, aquela lá da Santa Ceia, João 13:35, onde ele diria que os seus discípulos seriam conhecidos por amar. A marca do cristão como sendo o amor, os ensinos morais de Jesus e as lições de Kardec. Só que Chico Xavier assina a lição e ele disse assim, e disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, me aconselhasse algo que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, eu deveria permanecer com Jesus e Kardec e procurar esquecê-lo. Era um conselho centrado, era um conselho onde Chico Xavier deveria, mesmo que muitas vezes seduzidos por doutrinas paralelas que parecem espiritismo, mas sempre se pautar na fala de Jesus e nas falas produzidas pela codificação espírita de Kardec, através, inicialmente, do livro, com o Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, que a gente possa sair daqui levando um carinho mais profundo por esse livro, tentando, de alguma maneira, tê-lo ao alcance das mãos e procurando, de maneira disciplinada, a exemplo de Divaldo Franco, estudar as questões, questioná-las, fazer referências, fazer links entre questões, trazer a vasta literatura que é apresentada de apoio às falas de Kardec e, combinando conhecimentos, fazer com que essa fé, que essa verdade possa impregnar os nossos corações de sentimentos novos, para que a gente possa efetivamente, com o conhecimento, avançar na evolução moral e conquistar o que todos nós queremos, a paz, o equilíbrio, a serenidade. Então, para a gente poder concluir dentro do nosso horário, nós temos até 11h30, não vou passar do tempo, eu fiz uma brincadeira, se é que eu posso fazê-la. Livro dos Espíritos, eu vou trocar para Livro dos Espíritas. Vou colocar até uma lente de aumento aí. Meus irmãos, que esse seja
o seu livro de cabeceira, que esse seja o seu livro que te oriente, que esse seja o seu livro que lhe ajude na sua caminhada aí num país distante, com desafios pontuais, mas que esse livro te ajude a entender que nós somos espíritos imortais, passando por experiências materiais, colocados onde temos que estar para colaborar com Cristo, para que um dia o mundo conheça essa doutrina e possa também, de alguma maneira, encontrar o consolo prometido e nos encaminhar para um dia nos sentirmos irmãos e implantarmos aqui, de maneira gradual, a começar por implantar dentro de mim a era da fraternidade, aonde os preconceitos, as diferenças e qualquer tipo de outra justificativa que nos incite a estar distante dos outros serão derrubadas e vencidas, pautadas no amor puro e profundo do Rabi da Galileia. Uma alegria podermos ter estado juntos, que Deus nos abençoe, e eu devolvo a palavra ao Fábio para dar seguimento, então, ao nosso trabalho. Hélio, muito obrigado. Você poderia fazer a oração final, por favor? Com muita alegria, com certeza. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Jesus a oportunidade que Ele nos está dando. Nós viemos aqui, Senhor, de maneira virtual, de maneira presencial, com o coração aberto. Viemos voluntários. Viemos porque nós queremos te encontrar, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença nos envolvendo nesse momento. Tu sabes os desafios de cada um dos companheiros que estão conosco aqui no virtual e no presencial. Tu sabes das propostas que nós temos, dos nossos objetivos mais profundos, aqueles que buscam a evolução moral. Então, mestre amigo, vos pedimos forças. Forças para prosseguir, mesmo que o desânimo nos bata a porta, que em alguns momentos a gente não consiga ter o vigor, mas que a gente possa seguir, entendendo e compreendendo que tu estás ao nosso lado. Foi uma das suas últimas palavras antes da ascensão. Nos disseste que jamais nos deixaria sós. Nos disseste que iria conosco até a consumação dos séculos. Fica ao nosso lado, Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos a força que nos falta. E permita, Senhor, que esse grupo, que hoje faz 4 anos, que nesse mês faz 4 anos, que eles continuem sendo esses companheiros dedicados, empenhados, que consigam harmonizar os seus corações, que consigam vencer as dificuldades, as diferenças, porque não foi por acaso que tu os colocaste aí. Então, Senhor, envolve esses irmãos. Dá a eles o ânimo, a energia, o entusiasmo, para que essa casa continue sendo, aí no Canadá, esse farol de luz a trazer a informação que um dia transformará o mundo num único rebanho, tendo a Ti como único pastor. Abençoa-nos na complementação do trabalho que vai continuar no presencial e abençoa-nos aqueles que assistimos ao vivo e os que vão assistir depois as postagens. Que eles recebam, Senhor, muita paz e muita luz. Fica ao nosso lado, querido amigo, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.